Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos orar? Sejamos todos bem-vindos. Respira profundamente. Amor querido, amor de nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por estarmos aqui. Muito obrigada por essa oportunidade de abrirmos o Teu Evangelho para estudar. Muito obrigada, Senhor, pela presença dos amigos espirituais a nos conduzirem, a nos fortalecerem, a nos darem a força necessária, a proteção de que tanto precisamos. Obrigada, Senhor. Mais um Evangelho, Jesus. E hoje iremos estudar um tema que é delicado e que ainda não conseguimos entender: a humildade. Comportamento esse tão necessário para a nossa evolução, que o contrário da humildade tem nos trazido ao longo de todas as nossas existências muitas dores e muito sofrimento. É hora, Senhor, de compreendermos. E é hora, Senhor, de entender que o caminho que nos traz maior felicidade é o caminho da humildade. Mas não da humildade que eu cobro do outro, da humildade que vem de cada um de nós. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa falar através dos Teus mensageiros aquilo que cada um de nós precisamos ouvir, e que ao final do nosso Evangelho nós possamos refletir verdadeiramente e sinceramente em tudo aquilo que nos foi trazido essa noite. Obrigada, amor querido. Abençoa-nos a todos nós, nos nossos lares e a esse nosso planeta, Senhor, aonde por conta da falta de humildade, pelos excessos do poder, temos transformado o nosso planeta em um verdadeiro ambiente de maldade e de perversidade, uns para com os outros. Obrigado, Senhor, e te pedimos a permissão para iniciar mais o Evangelho. Graça te damos, que assim seja. Vamos lá então? Já está com o Evangelho em mãos? Quando a gente estuda o livro terceiro de O Livro dos Espíritos, que vai falar da parte moral, quando estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, os amigos espirituais sempre nos revelam que o maior entrave da nossa evolução é o orgulho e a vaidade. São comportamentos opostos à humildade. Por conta do orgulho, nós levantamos polêmicas, nós destruímos trabalhos, nós destruímos relação familiar. Por conta do orgulho, nós somos incapazes de pedir desculpa ou muito menos de reconhecer em público os nossos erros.
Então, muitas vezes, por conta do orgulho, nós sabemos que erramos, identificamos o erro, mas somos incapazes de reconhecer. Somos incapazes de fazer uma ligação e dizer: me desculpe, eu realmente estava equivocada. Então a gente percebe que por conta desse orgulho, nós atrapalhamos muito a nossa evolução. Por conta do orgulho, nós não admitimos que alguém discorde do nosso ponto de vista. Por conta do orgulho, nós não admitimos que alguém possa nos advertir. Por conta do orgulho, nós não evoluímos. E é impossível o orgulho não ser acompanhado da vaidade. Então, os dois praticamente é um casal. Orgulho e vaidade estão sempre juntos, entrelaçados. E se eu nutro isso dentro de mim, continuo nutrindo o orgulho, a vaidade, eu não estou evoluindo. Eu continuo arrumando brigas, intrigas, intolerâncias, desavenças. Eu continuo não me relacionando com o outro e eu continuo semeando um ambiente desagradável e a discórdia. E quando nós, seres humanos, alcançamos um certo nível intelectual, esse orgulho e essa vaidade ainda tomam uma proporção maior ainda. Porque nós, muitas vezes, buscamos o título não com o intuito de servir, mas apenas com o intuito de se autoafirmar. Apenas com o intuito de ser apontado como alguém que carrega um título. Ao ponto de apenas buscar o dinheiro para realizar a sua vaidade. Então, quando a gente começa a falar de orgulho e vaidade, a gente vai conversando que ele toma uma proporção cada vez muito maior. E a gente vai vendo o quanto isso tem nos atrapalhado. Assim, eu gosto muito daquele exemplo que está lá no livro Boa Nova, né? Quando o Felipe se aproximou de Jesus e disse assim: Senhor, estão falando mal de ti. Você tem noção o que é isso pra gente? Alguém chegar assim e dizer assim: Conceição, vem cá. Olha, eu estava num lugar, fulano te detonou. Qual é o sentimento que vai vir em nós no momento em que alguém fala isso? Então Jesus diz assim: Felipe, não é vaidade querer que todo mundo fale bem da gente? Então será que não é a vaidade? Querer que todos batam palmas, que nos apontem? O que é isso senão vaidade e orgulho? Quantas vezes nós servimos um prato de sopa movido pela vaidade? E a gente pede para tirar uma foto que é para pôr na rede social. Você dando a sopa, você está movido pela vaidade. Então, se eu estou movido pela vaidade, eu vou sofrer. Porque se eu não receber aplausos, curtidas, eu sofro. Então, se eu posto uma foto e não sou curtida, eu sofro. Se alguém não me traz o elogio, eu sofro. Se alguém não me permitir falar, eu sofro. Então a gente percebe que esses comportamentos de vaidade e de orgulho, além de retardar a nossa evolução, ainda nos traz muita dor. O vaidoso orgulhoso, se ele ligar para alguém
E se esse alguém não atender na hora que ele está ligando, ele sofre. Fulano não me atendeu. Por que não me atendeu? Ou mesmo se passa uma mensagem. Se não obtém resposta, ou se a pessoa viu e não respondeu, o vaidoso, orgulhoso tem um chilique. Então, olha, gente, como a vaidade, o orgulho nos traz muita dor por essas coisas bestas. Então, quando Jesus foi questionado quem é o maior no reino dos céus, e a ideia ainda, e muitos de nós quando fala em reino dos céus, a gente ainda pensa assim, um lugar. O reino de Deus é um lugar. O reino de Deus é um estado íntimo. O reino de Deus é uma condição mental. É uma condição de consciência. Como a lei de Deus está gravada na minha consciência, é aí dentro que eu vivo o céu, o que eu vivo o inferno. Essa semana estudamos no livro Cartas e Crônicas. Mas o pai, que estava em ótima posição e que o filho estava num vale, ele queria levar o filho dele, tirar do vale e levar para a colônia em que o pai estava. Quando ele levou o menino, o filho, o estado mental do filho foi junto. Então não é uma questão de tirar, é uma questão que está aqui dentro. E o menino tocou o terror. E ainda ficou com ódio do pai, porque ele não tinha luz própria. E o ambiente que ele estava, todos tinham luz. E isso já foi um motivo de muito sofrimento. Olha aí o orgulho e a vaidade. Ele não tinha luz. E ele começou a agredir os demais. Por quê? Porque o inferno está dentro dele, gente. Então não é uma questão de geografia, de espaço. É uma condição íntima. Então muitos de nós brasileiros, nós estamos vivendo em verdadeiros palácios. Mas o nosso mundo íntimo é de um inferno. É de um inferno, a gente não tem paz. Porque a gente só consegue paz, a gente só consegue harmonia quando a gente está em comum acordo com as leis que regem o universo. Toda vez que eu não faço um trabalho de anuir, de viver, de estar de comum acordo com a lei de Deus, isso já me provoca um mal-estar muito grande, isso já me provoca uma inquietação muito grande, isso já me promove um desconforto. Você tem noção o que é um desconforto moral? A gente sabe o que é isso. Então, muitas vezes a gente diz, eu vou fazer. Indo contra a minha consciência. A gente faz, mas a gente não se sente feliz. E, inclusive, a gente faz e a gente se revolta. Porque a gente está fazendo, mas a gente não se sente feliz com aquilo. E aí provoca uma revolta dentro da gente, como se a gente quisesse se obrigar. Eu preciso ser feliz. Mas a gente não consegue. Porque nós estamos indo de contra a lei que está gravada na nossa consciência. Logo, sofremos. Então, para que nós possamos acessar esse reino de Deus, nós temos que estar de comum acordo com a lei de Deus que está na nossa e em nossa consciência. Ele é o Pai. Ele é o Senhor do Universo. E é Ele que criou as leis. Nós somos filhos e precisamos respeitar
a Deus, nosso Pai. Caso contrário, vamos sofrer. São essas as leis. Então, se eu deixo de amar, se eu deixo de respeitar, eu sofro as consequências disso. Então, muitas vezes a gente diz, mas eu estou com muita vontade, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso. A gente faz. E aí eu pergunto, está satisfeito? Consegue te sentir uma pessoa plena? E a gente vai ter a resposta. Não. Não existe ninguém aqui na face da Terra que é capaz de sentir a felicidade plena. Sabe por quê? Porque nós não estamos ainda de comum acordo com as leis naturais, que são as leis divinas. Por isso que nós sofremos. Temos que refletir. Então aqui o nosso Senhor Jesus, quando foi abordado, quem é o maior no reino dos céus? Então a gente já sabe o que é reino dos céus. Então quem é o maior? Vamos lá pegar o texto? O professor Denizali pegou o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5. Tá? Ele pegou o Evangelho e colocou aqui. Ele diz assim, olha, nessa mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus. Aqui, essa parte do Evangelho, está logo depois daquele momento, se não me falha a memória, em que Jesus é questionado sobre se devemos pagar os impostos a César, né? Se não me falha a memória, tá, gente? Aí é que ele diz, nessa mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram. Os discípulos, quando falar discípulo, não pensa só os 12. Pensa discípulo na condição de alunos, de seguidores. Né? Então os discípulos se aproximaram dele. E aí alguém perguntou, quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus poderia dizer assim, eu sou o maior. Cabia esse tipo de resposta para um Cristo que soube aceitar uma cruz, soube aceitar a nudez, porque Jesus carregou a cruz semi-nu. Ouvindo zombarias. Jesus e todos os homens andavam de túnicas e carregou a cruz, que era a sentença para a pior espécie de criminoso. E a gente se chateia todo porque alguém discorda da gente, porque alguém nos chama atenção, porque alguém não faz do jeito que a gente quer, porque alguém não nos retornou uma ligação. Então olha o nosso nível ainda. Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, sabendo que estava conversando ali com pessoas como nós, ainda limitada para entender coisas celestiais, Jesus olhou e o que ele fez? Chamando a si um menino, uma criança, e colocou no meio deles essa criança, e Jesus respondeu: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Então, Jesus, ninguém consegue entrar no reino dos céus se não nos colocarmos na condição de criança. Então vamos pegar essa fala de Jesus aí, vamos meditar em torno disso. Se a gente pegar uma criança, primeiro ponto, você não vê criança dizendo assim, eu já sei de tudo isso. Você não vê criança sem a vontade de aprender. Se um pai briga com uma criança, se a mãe briga com a criança ou o responsável, daqui a pouco ela está fazendo carinho, abraçando em ti.
Isso é da criança. A criança em si, ela não nasce com nenhum tipo de preconceito. Se ela o tem, foi porque alguém ensinou. A criança, ela não tem vergonha de perguntar. A criança, ela tem uma disponibilidade enorme para aprender. E a criança, ela não consegue disfarçar, falsear as suas emoções. Então, quando Jesus pegou aquela criança e colocou, eu acho que é tanta coisa. A gente pode pensar na reencarnação. A gente pode pensar no recomeçar. A gente pode pensar na alegria. Alegria de viver, alegria de aprender. Distante de preconceito, distante de maldade, de malícia. Digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes com as crianças, não entrareis no reino dos céus. Não entrareis no reino dos céus. Não tem como alcançar. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, olha aí, se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, porque o que acontece? Na nossa concepção hoje, a gente fica tendo um pouco de dificuldade. Vamos levar o texto para o contexto de Jesus. Então, quanto maior a idade dentro da cultura judaica, maior respeito por aquela pessoa. Quanto maior a idade, nossa, essa pessoa é muito sábia, essa pessoa já viveu bastante. E a própria pessoa, quanto mais idade, mais autoridade ela estaria tendo. Então pega esse texto, põe nesse contexto do judaísmo da época. Do respeito da idade, né? De que idade era sinônimo de sabedoria, né? Dentro da cultura judaica. Então ele diz assim, aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como uma criança, sai da tua idade, se porta como uma criança, que não exige uma série de coisas que o adulto já exige. E aí ele diz, se humilhar. Tia, o que é isso, se humilhar, hein, tia? Eu me jogar no chão e dizer pisa, pisa, pisa? O que é se humilhar? Na verdade, o que ele solicita é o contrário da vaidade e do orgulho. Peça desculpa. Escute mais. Não busque aplausos, nem reconhecimentos, nem um retorno de uma ligação imediata. Que se humilhar e se tornar pequeno como uma criança, esse será maior no reino dos céus. Por quê? Porque essa pessoa aqui, gente, já conseguiu se libertar daquilo que é um entrave para a nossa evolução. Vamos pegar o nosso Mestre Jesus. Quando eles estavam discutindo, os apóstolos estavam discutindo, quem era o maior entre eles. Entre eles, entre os 12, quem era o maior? Tipo assim, quem é o que sabe mais? Quem é o que melhor prega? Quem é o que melhor faz cura? Toda vez que a gente busca isso mostra a vaidade movimentando a gente. Quem é que sabe mais? Eu digo que às vezes tem pessoas que você vai divulgar, né, um trabalho espírita, né, um congresso espírita, os melhores palestrantes. Gente, isso é o cúmulo da vaidade e do orgulho. E a pessoa está ali fazendo propaganda, nem se apercebe. E a gente, mesmo espírita, que estamos aqui aprendendo a humildade, a gente acaba fazendo isso. Então, quando a gente começa a querer classificar, isso é vaidade. Então, os apóstolos começaram ali. E Jesus estava vendo.
para surpresa deles, Jesus se despiu, ou seja, ficou nu do tronco para cima, colocou um avental e o discípulo olhando aquilo, né? Ou seja, ele se vestiu de escravo, pegou uma bacia e foi lavar os pés dos discípulos. Eles ficaram chocados, porque esse era um serviço para o escravo. E eles ficaram mudos. E Jesus começou a lavar os pés dos discípulos. E aí, quando chegou na vez do Pedro, Pedro pulou. Eu não vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Esse ato de Pedro, porque Jesus conhece a nossa intenção, não é a ação, é a intenção que está por detrás da ação. E quando Pedro falou isso, eu não vou deixar o Senhor lavar os meus pés, e os meus irmãos estão sendo ingratos com o Senhor. Essa atitude de Pedro foi uma atitude de extrema vaidade. Ele quis humilhar os seus irmãos, dizendo que como que eles permitiram? Ele estava querendo ser o cara nesse momento. Não era bondade e nem um ato de amor. Era um ato de extrema vaidade e orgulho para humilhar aqueles que Jesus já tinha lavado os pés. Aí Jesus diz assim: Pedro, não queira ser melhor do que os teus irmãos. Tá vendo como Jesus conhece a intenção? Se tu não deixares eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então são essas falas de Jesus que tira as máscaras da gente. Então, quantas vezes nós temos atitudes, pseudo-atitude de bondade, mas que na verdade é movida por vaidade e orgulho. Pedro respondeu: Senhor, lava os pés, a cabeça, lava logo tudo. Jesus disse: não, basta os pés, a base. Nem Pedro percebeu que ele estava falando aquilo movido pela vaidade e pelo orgulho. Foi por isso que Jesus chamou aqueles 12 homens. Porque nós nos identificamos com os 12. Muitas vezes estamos no centro espírita não a serviço do Cristo, mas a serviço da nossa vaidade e do nosso orgulho. Nós não estamos a serviço de Jesus. Estamos a serviço da vaidade e do orgulho. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, mas vamos pensar na criança espiritual, num ser difícil de se conviver. Porque quanto mais evoluído moralmente, vai diminuindo cada vez mais a vaidade e o orgulho. Quanto mais evoluído, maior a minha capacidade de compreensão dos erros alheios. Maior a minha capacidade de tolerância para com os erros alheios. Maior o nosso movimento de compreender essa criança. E aí a gente recebe essa criança em nome de Jesus. Então, disse: Jesus, é por ti. É por ti que eu tolero esse esposo difícil, que é uma criança. É por ti, Senhor, que eu tolero essa esposa difícil, que é uma criança. É por ti, Senhor, que eu tolero esse irmão difícil, que é uma criança. É por ti, Senhor, que eu tolero um colega difícil, porque é uma criança.
Então, a gente recebe essas crianças do dia a dia em nome do Cristo. É por Ele. Porque uma pessoa madura, uma pessoa adulta espiritualmente falando, os comportamentos são diferentes. As atitudes são diferentes. Então a gente passa a olhar, acho que quando Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, a gente tem que entender que Jesus não falava só para a parte biológica. E aí ele diz, aquele que recebe meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. É a mim mesmo que recebe. Então, não é em nome do Cristo? Então, que nós possamos, é como eu dissesse assim, olha para o teu irmão, para essa criança, recebe. E é a mim que tu vai estar recebendo. Então, não é só a criança. São as crianças que nós somos. Então, diz Jesus, se amardes só aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não faz assim também o hipócrita? Então, o que nos torna grande é saber viver com pessoas infantis, imaturas, e poder crescer, tolerando em nome do Cristo. Então, vamos entrar no próximo? Vamos lá. Essa aqui também é uma citação de Mateus, capítulo 5, versículo 20 a 28. Então, quando Jesus falava em reino, eles pensavam realmente, do jeito que Herodes era um rei, que Jesus iria fundar um reinado aqui na terra. Jesus falava de uma forma metafórica para que eles pudessem ter uma leve noção, porque imagina o que é falar das coisas do céu. Se até hoje a gente se enrola. Quando a gente fala assim, gente, o reino de Deus é um estado íntimo, a gente fica, ai tia, não é mais fácil colocar um espaço geográfico? A gente tem dificuldade de entender isso. Imagina há 2000 anos atrás. Então, quando Jesus falava em reinado, pensava logo em cátedra, em coroa, em manto, em súditos. Era isso que eles pensavam. Vamos ver essa aqui. Olha só aqui. Aqui era a mãe dos filhos de Zebedeu. Então aqui é a mãe de João, o evangelista, e de Tiago, que era irmão de Jesus. Estavam sempre os dois juntos. Eles eram irmãos. Esse Tiago foi aquele que foi martirizado lá na obra Paulo Estevão, acredito que no ano de 36 ou 37 da era cristã. E o irmão de João. Às vezes a gente fala assim, João viveu até 90 anos, como se isso fosse assim um mérito. Gente, João sofreu e sofreu muito, porque ele viu muitos dos seus irmãos serem martirizados, inclusive o seu irmão Tiago, que a igreja chama de Tiago Maior, né? Então, o João não conviveu, e olha, gente, ele era super jovem, porque João deve ter conhecido Jesus ali com seus 12, 13 anos. E esse irmão era bem próximo dele. Então, imagina o que é. E isso foi na perseguição do apóstolo Paulo. E depois João ficou tão amigo de Paulo, né? O que é o evangelho, né? Ele poderia dizer, não vou ficar amigo de Paulo, não. Ele foi responsável pela morte do meu irmão. Então, aqui é a mãe do João e do Tiago. Olha o pedido que ela vai fazer para Jesus. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele, de Jesus, com seus 2 filhos e o adorou. Mestre, o Senhor é o Salvador, né? Dando a entender que queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele, que queres? Imagina, né? A gente não precisa falar, basta pensar. E Jesus, na condição de um Cristo, ele sabe. Então ele convivia ali, as pessoas chegavam, ele já sabia. Por isso que ele não respondeu nada para Pilatos. Por isso que ele olhou para Pedro e disse, Pedro mostrando ali o valetão, né? Antes que o dia amanheça, você vai me negar 3 vezes. Por isso que ele olhou para Judas, vai lá, faz o que você tem de fazer.
Então ele olhou para ela ali, Senhor, o Senhor é o mestre, o Senhor já curou, e começou a jogar purpurina. Ele disse, aí ele pergunta assim, o que queres? Manda. Mulher dando ordem, mulher, um caso sério, falando para Jesus. Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos, Tiago e João, tenham assento no teu reino. Tá vendo como a ideia deles era realmente um reino físico? Um à tua direita e outro à tua esquerda. Mãe é assim. Oh, meu Deus. Mãe quer filha assim. Ela chega e diz, Senhor, por favor, eu tenho 2 filhos. Põe põe um filho meu na tua direita e outro na tua esquerda aí no teu reino. Mãe é assim, né? Jesus conhecendo o coração de mãe. Mas Jesus lhe respondeu, não sabeis o que pede. Não sabe o que você está pedindo. Para Jesus chegar aonde chegou, não é dado por Deus. É uma conquista que Deus nos dá a oportunidade de conquistar. Imagina ficar ao lado, ombro a ombro, com Jesus. Logo eles que precisavam ainda percorrer um longo caminho. Então não é uma questão de pedir, é uma conquista. E nós temos que trabalhar para isso. E é para isso e por isso que nós estamos encarnados, gente. Aonde nós estamos inseridos, dentro do nosso lar, dentro do nosso ambiente profissional, tudo isso é material pedagógico. Para a gente despertar, a gente não pode perder a oportunidade da nossa encarnação. A gente precisa aproveitar todos os momentos. As dificuldades que aparecem na nossa vida são provas. Eu preciso aprender, eu preciso crescer, eu preciso evoluir. Eu preciso me libertar desse homem velho. Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Jesus pergunta para os meninos. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Sabe aquela pressão de mãe? Diz que sim, diz que sim. Aí eles responderam assim. Eles responderam, podemos. Tadinho, não tinha nem noção de que cálice é esse. Você está achando que é um cálice realmente assim? Não podemos beber. Se o Senhor vai beber, a gente também vai beber. Mas quando Jesus fala, ele fala de uma forma muito metafórica. Eles responderam, podemos. Jesus lhe replicou, é certo que bebereis o cálice que eu beber. Olha Jesus, é certo. Vocês vão beber o cálice que eu vou beber. Tiago foi sacrificado. E João, o evangelista, foi preso. Foi chicoteado. Foi humilhado. Foi torturado. Os seus 90 anos. Os 2 beberam o cálice. E tanto é que Jesus diz aqui, na condição de falar do futuro, é certo que bebereis o cálice que eu beber. E lembra que Jesus tinha um carinho enorme por João. Ele dizia, o discípulo amado. Mas, pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vô-lo conceder. Então não tem como Jesus chegar e dizer, vem cá, vamos para o reino de Deus. Mas eles nem encontraram o caminho ainda. Esse percurso somos nós que temos que fazer. Então, tia, mas tem um local de espírito superior? Tem. Mas só está lá quem já conseguiu construir o reino dentro de si. Se eu não construir esse reino, não adianta eu estar lá, porque eu vou continuar vivendo o meu inferno interno. Entende, gente? A busca, ela é íntima. Se eu conquistei isso aqui, aí eu vou estar de comum acordo com esse encontro com esses amigos espirituais. Mas para aqueles a quem meu Pai o tem preparado.
Então, aqueles a quem o Pai tem preparado. Então, a gente falou ainda há pouco. A lei de Deus está gravada onde? Na consciência. A lei está aqui, está. Mas eu já permiti que Deus me prepare para isso? Ele não vai me obrigar a ser bom. Eu tenho que me permitir. Deixar Deus agir na minha vida. A gente é rebelde. A gente não permite que Deus nos prepare. E olha, gente, que falta de professor não é. Até o próprio Cristo veio aqui nos ensinar. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos, por que 10? Porque os 2 eram quem? Tiago e João. Os 10 outros apóstolos, então aqui estavam os 12, se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Mas isso é pedido que se faça? Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse, para perto de si, vem cá, vem aqui no colo, né? Vem aqui pertinho de mim. Sabeis, de Jesus, sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Não é assim o nosso reinado. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. Então vamos pegar o livro Renúncia. O que Alcione fez em toda a sua história? Ela foi o imperador ou ela foi o servo? Para ela ter sido a serva, é porque ela já tinha se libertado de vaidade e do orgulho. Gente, às vezes a gente não quer pegar numa vassoura porque a gente se sente menor. A gente busca os cargos maiores dentro do centro espírita. A gente não quer servir o copinho, a gente não quer entregar a mensagem. A gente já quer a palestra, a gente quer ser palestrante, a gente quer ser o passista. Vaidade. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem. Filho do Homem é uma expressão idiomática. Ele quer falar da mesma forma eu, o homem, o encarnado. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela a redenção de muitos. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo de 20 a 28. Salvação na condição de nós hoje estarmos aqui estudando para nos salvar da nossa vaidade e do nosso orgulho. Então, meus irmãos, é impossível você dizer, eu tenho orgulho de ser humilde. Então, quantas brigas, quantas lutas, quantas intrigas, quantas mazelas, quantos movimentos medíocres por conta de vaidade e orgulho. E isso atrapalha a nossa evolução, isso atrapalha tudo. A vaidade no trânsito, o vaidoso, né? Ele não quer nem ceder o espaço, ele tem que ir na frente, ele tem que ir primeiro. Ninguém pode ultrapassá-lo, ele fica irritado de se sentir ultrapassado. Olha o nível, gente. Tem gente que vai fazer uma comida, a melhor comida é a minha. Não, esse prato aí quem faz melhor sou eu. Vaidade. Em plano menor e que vai também tomar um plano maior. E a gente sofre. E ele sofre não é pouco, não. Então, o grande é aquele que já sabe servir. Porque ele já se libertou da vaidade e orgulho. Esse é o movimento. E aí, a próxima semana, a gente vai ver outra citação aqui também. Foi bom, gente?
Então vamos agradecer a Jesus. Vamos fazer a nossa prece. Obrigada, amor querido. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui realizando o nosso Evangelho no Lar. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, porque o Senhor bem nos falou que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em Teu nome, o Senhor se faria presente. E aqui o Senhor está. Sentimos a Tua fala, ouvimos o Teu chamado, mas que tudo isso, Senhor, que todo esse trabalho que o Senhor preparou, isso possa fazer sentido na nossa vida. Que ao decorrer da semana, que ao decorrer do dia, que a gente possa lembrar constantemente que o maior não é o que é servido, mas é o que serve. Ensina-nos, Senhor, a alegria de servir, a alegria da humildade, a alegria de dizer desculpa, a alegria de dizer você está certo. Que a Tua paz, Senhor, possa nos envolver. Abençoa-nos a todos nós. Ampara o nosso Brasil, Senhor. E tantas outras nações desse nosso planeta. Obrigada, Mestre. Que a Tua paz possa nos envolver. Que essa energia que emana de Ti, Senhor, possa cair sobre nós, envolvendo toda a nossa condição física, psíquica e espiritual. Graças te damos, Senhor, que assim seja.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.